Oi, eu sou Yamara, eu tenho 29 anos, sou natural de Açu, a terra da poesia, e sou, na verdade, militante cultural, militante feminista, militante de várias causas, e é isso que me faz, e por isso a importância de falar sobre esses 29 anos que eu tenho hoje, né? Porque são as minhas militâncias, as minhas construções que me fazem ser essa Yamara. E, para mim, a militância cultural, ela foi o início de tudo, foi onde eu dei o primeiro passo para compreender a importância que é falar, a importância que é o nosso lugar no mundo, a importância que é as reivindicações, né? E a cultura, ela tem essa característica, é a cultura que reivindica, mas é a cultura também que aponta caminhos. E na minha vida, ela tem esses dois papéis, né? Ela cumpre esses papéis muito importantes e eu, com esses papéis, tenho a tarefa, né? A tarefa de exercer. E hoje, aqui na cultura do meu Açu, né, eu construo o coletivo Diversos de Teatro, é um coletivo no qual eu sou atriz, mas também dentro da característica que é a construção do Diversos, todo mundo compartilha um pouquinho de tudo. Eu sou atriz, mas em outro momento eu posso estar construindo a direção junto com os meus companheiros. Sou atriz, mas estamos aqui trabalhando na construção de texto, na construção da imagem, né, de um cenário. Então, o coletivo Diversos, ele tem essa característica de que nós estamos dentro de um coletivo e que a partir desse significado do que é ser coletivo é que a gente se constrói internamente. Então, hoje eu sou atriz, sou sim uma militante cultural. E tudo começou com um convite de um ator também e poeta da nossa cidade, Jobielson Silva, que era meu vizinho, né? E aí Job bateu lá na minha casa e pediu a manhã para que eu fosse participar de um grupo de teatro lá no projeto Carnaúba Viva, né? E claro, sempre com aquela primeira imagem dessa construção, mas vai inventar de ir para grupo de teatro, que invenção é essa? Né? Então, mas mesmo assim elas confiaram em Jobielson, na verdade, né? Naquele momento não confiaram no fazer cultural, mas confiaram num fazedor de cultura, né? E aí eu iniciei no Carnaúba Viva com o Job, era um grupo de teatro que existia lá, então tinha outras caras presentes também aqui na nossa cidade, momentos de escambos, de trocas, né, desse fazer teatro, também com outras figuras importantes, como Chicó, que contribuiu com outros momentos de oficina. Foi no teatro também que o meu gosto musical, né, ele se tornou agradável, porque o teatro e a cultura, ele vai nos fazendo conhecer outras áreas e a gente vai se apegando àquilo. E é como eu sempre falo, a cultura, ela faz muito sentido, porque quando a gente vê, a gente está ali cantando a música de alguém, está recitando a poesia de um artista da terra, né? A cultura, ela tem esse papel transformador. Então, foi dentro do teatro que eu consegui, inclusive, falar, porque eu era super tímida, ainda me sinto tímida, mas eu era muito introspectiva, então o teatro realmente me colocou nesse cenário de palco, nesse cenário de estar aqui para o outro. E para mim foi muito importante, né? E aí a minha primeira apresentação foi a Branca de Neve, e eu tinha um personagem que não fazia nada demais, eu era soneca, né? Então eu só bocejava em cena. Mas para mim foi extremamente importante, né? E aquele momento também, que foi lá no auditório da Casa da Cultura, acho que acredito ali na primeira grande reforma que teve na casa, restauração que teve na casa, eu apresentei e fiquei me sentindo a grande atriz da noite, bocejando com o meu personagem Soneca, né? E aí, depois nós tivemos um outro espetáculo chamado A Guerra d'Água, um espetáculo que reivindicava, né, a água, porque já está falando, os lugares sociais em que cada um estão, desse lugar, né, reivindicar algo que é essencial para a nossa existência, né? E aí, passado esse período do projeto do Carnaúba Viva, eu ingressei no Cactus, também junto com o Jobielson,
e com outras caras da cultura açoense. Foi uma construção essencial, porque aí eu saí de um lugar de projeto e entrei num grupo que já era consolidado na cidade, que tinha uma construção muito legal e uma característica que eu amo, né, da forma de fazer teatro, que era o teatro de rua. Então, nós temos muitos registros interessantes de apresentação no meio da feira, apresentação na praça, né? E aí, passado esse período no Cactus, junto com o Job, né, eu ingressei fui convidada, na verdade, para somar em um outro projeto cultural, junto com Elias, né? Elias Avelino me convidou, e eu fui junto com ele, conheci esse novo projeto, me somei, e aí iniciamos, junto com o Bornade Teatro, as Presepadas de Camonge, que também foi muito interessante, um projeto, um texto, na verdade, construído por Chicó do Mamulengo, da nossa cidade, e junto com o Borná, nós tivemos outras construções, e uma delas eu entendo como uma construção histórica, e claro que com a contribuição essencial de Renato Medeiros, né, o espaço da usina, ele foi muito importante para essa construção de cenário, ele foi importante para essa construção de, mais uma vez, um corpo no mundo, né, e de, mais uma vez, pensar a cultura como um instrumento de reivindicação de espaços, mas também esse instrumento de voz. E aí, lá na usina, nós tivemos vários debates, era um espaço aberto para, enfim, para todo fazer cultural. Então, tinha nós do teatro, tinha os grupos de rock da cidade, né? Tinha artesanato, era realmente um espaço bem interessante. E aí, lá na usina, nós construímos o Alpó num dia de sábado, um espetáculo autoral, né, do grupo, do coletivo, construído também coletivamente, a partir das vivências, e aí é como diz Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo, ela fala sobre as escrevivências, escrever a partir das nossas vivências, e foi isso que aconteceu. Acabamos utilizando uma metodologia que não conhecíamos, mas que fez todo sentido no momento, e nós tivemos o espetáculo ao pó no dia de sábado, o primeiro espetáculo que cobramos entrada, né? É importante evidenciar isso, e claro, quando decidimos cobrar entrada, já havia uma preocupação, mas será que o povo vai pagar? Né? As pessoas não estão acostumadas a ir para o espaço cultural na cidade, na nossa cidade, e pagar pelo fazer, né? Pela obra, mas aí nós, né, também, um debate fortalecido por Renato, e na verdade era algo que ele sempre colocava para a gente, para o grupo, tem que cobrar, vocês estão fazendo arte, é uma obra de arte, e nós fizemos e lotamos o espaço, né? Vendemos todos os ingressos, né? Passado esse período, eu fui me construindo em outros movimentos. No movimento feminista, como já falei inicialmente, no movimento de negros e negras, movimento partidário, né? Estive ocupando espaços para mim que eu compreendi que a cultura ela não é construída somente no cenário de palco, né? Ou dentro dos livros, ou com, enfim, dentro da pluralidade do que é ser cultura. A cultura, ela precisa construir outros espaços de reivindicação, né? Espaços que necessitam que as nossas vozes sejam faladas. Então, eu, dentro de toda essa militância, eu construo partidariamente, né? Construo a política, porque a cultura, para mim, dentro da política, ela faz todo sentido. A política é sobre políticas públicas que transformem a vida das pessoas. A cultura transforma a vida das pessoas, né? E é por isso que, pensando futuramente, pensando em construções dentro das minhas perspectivas, e não só minhas, mas também coletiva, né? Que nós queremos voar um pouco mais alto, né? Ler mais poesias, né? Para conseguir externar, na verdade, os nossos sentimentos de reivindicações diárias. E aí, Carmen Vasconcelos, ela é uma poetisa de Angicos, e ela diz que tudo falta a palavra, só não falta atrevimento. E é exatamente sobre isso, né? Os planos que hoje eu tenho para o futuro, que são planos também coletivos, é o atrevimento da palavra, é o atrevimento do corpo presente, é o atrevimento que a cultura me ensinou a ter. Então, que a cultura continue apontando os caminhos.
né? E pensar as políticas públicas de transformação na verdade, quando se pensa em política pública, a gente pensa em resolução de algumas problemáticas ou de superação de determinados desafios, né? E assim como todos os setores da vida humana, a cultura tem os seus desafios e tem suas dificuldades, que não são tão simples, né? E aí eu entendo como uma delas, né? E aí a gente, na verdade, atualmente, né, nesse contexto histórico que nós estamos vivenciando hoje no Brasil e em Açu, temos conquistado algumas lutas antigas, mas que hoje são realidades. E aí, hoje são realidades. Isso quer dizer que lá atrás, as referências que eu tive dentro da cultura na nossa cidade já lutavam por elas e eu cheguei até aqui também lutando por elas, né? Então, eu quero citar algumas que eu considero que são essenciais, que é a própria auto-organização da classe artística, quando se trata de auto-organização, né, isso em qualquer setor, em qualquer grupo, em qualquer reivindicação, ela é fundamental, né? Nós precisamos estar unidos para poder conseguir chegar um pouco mais à frente e para poder fazer reivindicações com as vozes unificadas, né? Não adianta eu, enquanto artista, caminhar sozinha e falar sozinha, né, lá na frente. Eu preciso que os meus pares estejam comigo para que possamos reivindicar de forma coletiva. Então, por isso que a importância da auto-organização, ela é essencial na classe cultural e ela precisa existir, né? E eu acredito que aqui em Açu a gente tem trabalhado para essa existência, a gente tem caminhado na tentativa de construir uma organização realmente unificada, uma frente cultural na nossa cidade, né? E aí, outro desafio também é a valorização cultural, né? E que tipo de valorização eu estou falando? Eu estou falando também de uma valorização financeira, é um questionamento geral, né? Do porquê as pessoas, por exemplo, pagam valores altíssimos em shows que não são os artistas da terra, né? Mas aí a gente está lá e a própria população não consome a nossa arte da mesma forma que consome uma arte nacional, né? E aí a gente tem o grupo de teatro, né? Lá atrás, a nossa preocupação com o espetáculo Ao Pó no dia de sábado era: será que as pessoas vão querer pagar R$10? Mas são essas mesmas pessoas que provavelmente pagam R$200 num show nacional, ou não precisa ser nacional, né? Até Potiguar, em alguns momentos, a gente tem outras construções, mas que eu entendo como essencial, como fundamental, romper com esse desafio que é a falta de pertencimento, né? Nós precisamos sentir o pertencimento local para poder valorizar, né? E por isso essa tarefa do pertencimento ela é diária, né? Sou eu enquanto artista para puxar alguém que está ali, uma vizinha que está na calçada, uma amiga, né, para apresentar como a cultura de Açu ela é construída, para que ela passe a conhecer e que a gente fale mais sobre a nossa história, né? Açu é uma terra de cultura. Quando fala na cidade, né, todo mundo já fala logo da terra da poesia e pergunta logo: você é poeta? Né? Então, pensando nesse estandarte de cultura, de Açu da cultura, nós precisamos também continuar com a tarefa de evidenciar que nós somos Açu da cultura e que nós precisamos, né, que as outras pessoas, a população em geral, nos enxergue dessa forma, como fazedores de cultura, militantes de cultura e que, mais uma vez, agentes de transformações dentro de todos os espaços. E aí, né, um outro ponto também que eu acho essencial colocar mais uma vez, na verdade, retomar a auto-organização, retomar a valorização em relação a toda a população e a unificação dos nossos pares para entender também que a cultura ela é plural, né? E acredito também que eu me incluo nesse campo, né? Nós, enquanto fazedores de cultura, precisamos também estar com os olhos e a mente muito aberta, porque existe, claro, um conflito geracional com uma pessoa, né? Alguém de uma outra geração que construía a cultura de uma forma, hoje ela é construída de outra, né? Hoje, dentro dessa categoria de cultura, estão inseridos, né, outras ações, e aí eu vou colocar a cultura LGBTQIA+,
ela hoje é uma cultura, né? A cultura dos povos de terreiro, ela sempre existiu, mas hoje tem mais espaço, né? A cultura, inclusive, tradicional da cidade, né? E aí eu vou dizer eventos, né? Eventos culturais que nós temos na nossa cidade, que são culturais, mas que também precisam desse olhar cuidadoso, e que nós, enquanto agentes culturais, necessitamos e precisamos ampliar o nosso olhar sobre a cultura. A cultura, ela não deve estar dentro de uma caixinha. A cultura, ela é ampla, a cultura, ela é plural, e é por isso, mais uma vez, que a minha militância cultural, ela faz sentido, porque eu não consigo enxergar eu sozinha lutando pela cultura da cidade, só consigo me enxergar em coletivo, né? E é em coletivo que eu quero caminhar para romper com esses desafios e para apresentar novas perspectivas de construção, de fazer e de transformação na nossa cidade.